Só agora que o estrago está feito com os constantes apagões em São Paulo. E não apenas em São Paulo, mas onde a Enel, aquela empresa italiana, obteve a concessão para a exploração da energia elétrica, como no Ceará e no Rio de Janeiro, está sendo questionada. Mas por que só agora? Se ela tinha sido, essa mesma empresa tinha sido expulsa de Goiás muito antes da privatização da Eletrobras. Eu vou começar essa história pela expulsão da Enel de Goiás. Mas antes é bom que a gente coloque melhor, se contextualize. Por que está havendo essa crise de apagões? Coisa que era muito rara no Brasil, não é? Do Brasil estatizado, do Brasil da Eletrobras. Só que se questionou a Eletrobras, que não tinha dinheiro para manter aquela formidável máquina administrativa, aquela máquina estatal, mas que sobrevivia e não provocava apagões, nem muito menos prejuízos, não só à população, como também os produtores, sobretudo aqueles do agronegócio que tanto defendem a tal do neoliberalismo e as privatizações. Mas vamos aqui, então nós tínhamos a Eletrobras, que tinha a concessão praticamente em todo o país, não é? Ela sofreu ao longo do tempo muitos e muitos ataques, a ponto de se apropriarem de muitas áreas que ela concentrava. De qualquer maneira, Rio, São Paulo, Rio de Minas Gerais, aquilo tudo era estatal. Pois é, então vamos ver essa história. A Eletrobras foi privatizada no governo Bolsonaro, que também queria levar a Petrobras. Imagina só, a gente sem gasolina, não é? Com a privatização da Petrobras. É bom que a gente se lembre muito bem disso, porque privatização geralmente causa problemas. Por quê? Porque os seus donos, eles só se preocupam com lucros absurdos e com tarifas cada vez mais altas. E eles não se contentam. E não se contentando, eles continuam com aquela política predatória, porque compram políticos principalmente, sobretudo políticos de grande calibre. Mas vejamos aqui essa situação de Goiás, não é? Quando é que aconteceu o primeiro escândalo da Enel? Vejamos aqui esse site Mais Goiás. O que diz? Relembre o que levou a Enel a ser expulsa de Goiás. Companhia italiana tem enfrentado críticas e reclamações em São Paulo. Material aqui do jornalista Domingos Quetelbe. Parece filme repetido, mas a crise energética que assola São Paulo e o apagão que durou, ele fala aqui em apenas 24 horas, mas foi muito mais, porque se estende até hoje, né? A ponto de unificar entes municipais, estadual e até o governo Lula contra a companhia italiana, que agora os ameaçam de expulsão. Entre 2018 e 2022, entretanto, Goiás viu crises semelhantes que promoveram a deterioração no relacionamento da companhia com o governador Ronaldo Caiado. Digamos aqui, né, o Ronaldo Caiado é um grande prócer aí do agronegócio e também grande defensor do neoliberalismo e das privatizações. Ele foi obrigado na sua administração a se voltar contra a Enel, né, os abusos da Enel. O resultado foi a substituição da empresa pela Equatorial, a empresa Enel, não é? Pela Equatorial Energia, que é uma empresa brasileira, que assumiu os espólios da italiana em janeiro de 2023. A crise energética que se abateu sobre Goiás durante os anos de atuação da Enel no estado
tornou-se um capítulo marcante e negativo para os consumidores e produtores e autoridades. Entre 2018 e 2022, a empresa italiana responsável pela distribuição de energia foi alvo de constantes críticas devido à má qualidade do serviço, levando à perda de confiança do governo estadual e de uma ampla parcela da população. Os problemas com o fornecimento de energia começaram a escalar logo após a aquisição da CELG. A CELG era uma subsidiária da Eletrobras em Goiás, e ela foi privatizada em favor da Enel em 2017. A promessa era modernização da rede, melhora na qualidade do serviço e aumento da capacidade de atendimento, sobretudo nas áreas rurais, que demandavam maior atenção. A realidade, entretanto, foi bem diferente. No interior de Goiás, produtores rurais enfrentaram uma sucessão de apagões que causaram enormes prejuízos, principalmente em setores dependentes de refrigeração, como a produção de leite. Mais adiante ele fala aqui, que houve cidades que ficaram 9 dias consecutivos sem energia. E o problema da privatização é que ele veio revestido de toda uma blindagem, uma blindagem que não leva em consideração aos governos de plantão, aos governos de turno, e ficam por cima deles, como é o caso dessas agências, como a ANEEL, a Agência de Energia Elétrica. Ora, a ANEEL é acusada de fazer vista grossa para essas empresas. Eu lembro da época da privatização, quando essas privatizações foram mais intensas no governo Fernando Henrique. O Leonel Brizola, então governador do Rio de Janeiro, chamava a atenção para o poder dessas agências, que são praticamente intocáveis. Por quê? Porque seus diretores são indicados justamente por aquele pessoal que ela privatiza, ou seja, pelos setores privatizados, ou mais precisamente, dos donos daqueles setores. Agora vem um ministro das Minas e Energia denunciar também a ANEEL. Ano passado, fez esse documento, já é público e está na rede, determinando ao órgão competente a abertura de um devido processo legal para que se aplicasse todas as penalidades possíveis e, inclusive, possibilidade de intervenção, podendo-se levar em casos de apuração de transgressões contratuais até a caducidade. E a ANEEL omitiu com relação à abertura desse processo. Agora, essa questão... E por isso, o ministro de Minas e Energia do Brasil, quando aconteceu o evento ano passado, fez esse documento. Agora, essa questão também da caducidade. O próprio ministro reconhece que é difícil, O próprio governo também, justamente por causa dessa blindagem, que foi feita para proteger essa política de privatização e, sobretudo, as empresas que são beneficiadas com essa privatização, como é o caso da Enel. Todo mundo conhecia a ficha suja da Enel, mas não fez nada, ninguém fez nada, e teve aquele escândalo em Goiás, e mesmo assim ela ganhou a concessão não só de São Paulo, como também do Ceará, do Rio de Janeiro, as grandes metrópoles brasileiras. Este noticioso da CNN, a jornalista Jussara explica bem a questão. Em outros lugares do Brasil, com um histórico de problemas, e a gente percebe fora de São Paulo, você nos traz a ideia de que em Goiás a empresa teve que vender a sua concessão para evitar que o processo de concessão fosse tocado. É isso? Eu queria que você explicasse um pouco melhor, Jussara, sobre o que a gente sabe da atuação da Enel fora de São Paulo. Boa noite, Jussara.
Boa noite, Márcio, Caio. Eu vou começar falando de Goiás, porque tem a ver justamente com essa apuração que o Caio nos traz, desse pedido de caducidade do processo da concessão da Enel. Bem, olha, essa questão da caducidade parece que é promovida primeiramente pela intervenção na empresa. E é isso que está pedindo o governador de São Paulo, porque foi ele justamente que acaba de privatizar a Sabesp, que é algo ainda tão importante, ou mais importante ainda que a energia, que é a água, né? Ele privatizou a água de São Paulo, que era do governo, né? Da empresa Sabesp, e ele privatizou tudo. Em Goiás também houve privatizou tudo e agora está pedindo a intervenção na Enel. Uma série de problemas, e a partir disso, então, o governador Ronaldo Caiado chegou a fazer até um pedido à Procuradoria-Geral da República para revisão, né, para tirar a Enel do estado. Mas teve até uma CPI lá em Goiás que pediu a caducidade da concessão, né, da autorização da Enel atuar no estado. Só que qual foi a saída disso? Como o Caio disse, é muito difícil que tenha, né, seja retirada a concessão. Então a ANEEL aprovou a venda dessa operação que estava nas mãos da Enel. Exatamente. A saída em Goiás, pelo menos até agora deu certo, foi trocar de operadora. Trocaram a Enel, né, por essa Equatorial. A gente vai ver até quando, mas vai ser uma empresa também interessada no lucro. Ora, uma empresa vai ter muito lucro sempre num serviço essencial para a população, como é a questão da energia, a questão da água. Então, o que é que se fazer? O que vai se fazer? O que vai acontecer? Ninguém sabe, mas vamos aguardar a administração da Equatorial para uma outra concessionária, a Equatorial. Então a Equatorial pagou pela operação e assumiu uma dívida da Enel. Então esse foi o desfecho. Isso foi aprovado no final de 2022. Então aí a Enel acaba saindo, depois de muitos problemas, de ser alvo de uma CPI lá de Goiás. Então, portanto, a Enel está lá e teve ali uma série de problemas. Teve uma pressão política, mas como disse o Caio, apesar da pressão política, não houve a caducidade, houve uma venda da operação. Isso é importante a gente dizer. Mas caducidade, ela volta a falar na caducidade. Por quê? Porque justamente por causa dessa blindagem grande que tem essas empresas, são absolutamente intocáveis, mesmo, né, diante de situações dessa que prejudicam toda uma população, e justamente a população mais poderosa do Brasil e da América Latina. É importante a gente trazer informação aqui também, Márcio e Caio, que a Enel enfrenta problemas em outros estados, onde ela tem a concessão, tanto no Rio de Janeiro quanto no Ceará. No Rio de Janeiro, eu peguei aqui umas informações, o Ministério Público Estadual abriu ações para apurar uma série de problemas recorrentes nas cidades de Niterói, Petrópolis, Paraty, Duas Barras e Resende. E tem assim uma série de problemas, não apenas no serviço, mas, por exemplo, no restabelecimento desse serviço no meio desse caos todo que acontece, de uma demora de dias, inclusive, até para restabelecer. Então já é alvo de apuração do Ministério Público Estadual no Rio de Janeiro por isso. Também teve uma CPI lá no Rio de Janeiro, na Alerj, que eles pediram o fim da concessão da Enel, que não avançou ainda. Aí a gente vai falar do Ceará também, Márcio, que é importante a gente trazer. Tem problemas sendo denunciados lá desde 2019. O Ministério Público Estadual também acompanha esse problema recorrente da Enel, e agora em maio os deputados lá também fizeram uma CPI e o relatório final também pede o encerramento do contrato da Enel, mas nada ainda foi solucionado, até por essa demora, por esse tempo todo aí que o Caio nos trouxe da dificuldade de encerrar esses contratos.